Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Está tudo jóia? Está tudo bem com vocês? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração? Eu quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Atos 8, 26. Quem achou, diz amém. Amém. Preste atenção no que diz a palavra do Eterno. Nós vamos ler até o versículo de número 40. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candance, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosquia, não abriu a boca. A sua humilhação e justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? Desse mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou para a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Feche teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, meu Deus, cada um dos meus irmãos diante de Ti. Que essa palavra, Senhor, ela vá e produza frutos para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu quero falar sobre este tema, um encontro transformador. Um encontro transformador. Queridos, nós sabemos que Jesus cumpriu o seu propósito, a sua missão nesta terra. E antes dele subir ao céu, ele deixou uma palavra para os seus discípulos: que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas eles tinham um dever de, quando fossem cheios do Espírito, eles deveriam evangelizar, pregar o Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que eles ficaram aguardando a promessa do Senhor. E quando a promessa veio, quando se cumpriu o tempo determinado, o Senhor havia dito, a Bíblia vai dizer que línguas repartidas de fogo desceram sobre cada um deles.
naquela reunião, naquela casa, tinha cerca de 120 irmãos. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas houve um barulho tão grande que a cidade, que estava cheia de visitantes, o povo correu para lá. E ficou aquela multidão, querendo saber o que estava acontecendo. Pedro se levanta e traz uma palavra, ministra. E a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor naquele dia. Então, escute bem. Jesus disse que era para eles ficar em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios e eles continuaram em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que se converteram 3.000, né? Aí depois, mais 5.000, o Evangelho vai atingindo mais pessoas. 2 décadas, quase 2 décadas depois, tinha cerca de 100.000 convertidos na cidade. Aleluia. Tinha mais, né? Cerca de 100.000 pessoas que tinham conhecido o Evangelho. Mas Jesus já havia dito que eles deveriam pregar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E a igreja continuava em Jerusalém. Aí veio a perseguição. Olha o que diz Atos 8. Atos 8, o comecinho, vai dizer assim, versículo 1. Olha só. E Saulo aprovou a sua morte. Aí está falando, né, da morte de Estevão. Agora, olha o que vem, o título que vem a seguir diz assim: o Evangelho em Samaria. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, foi necessário vir um problema, foi necessário vir uma perseguição para que a igreja acordasse. Porque é muito bom, queridos, você está num lugar aonde você vê o povo ali falando a mesma língua, né? Todo mundo ali falando as coisas de Deus. Imagine, 100.000 pessoas, uma grande multidão, crente, né? Tropeçando em crente, e tanta gente, só para você ter uma ideia. Mas não era o propósito de Deus eles ficarem ali era a porta de entrada, né? Porque tinha que ir e seguir para a Judéia, para a Samaria. Mas aí veio a perseguição. E quando a gente está conformado, está na nossa zona de conforto, às vezes Deus, nos balança para que a gente venha acordar. Ele permite que venham situações adversas para que a gente venha se despertar. E aí a igreja saiu para cumprir o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. E eles saíram para anunciar o Evangelho. E um homem que era um diácono da igreja, que cuidava das viúvas, né, dos necessitados, essa pessoa fazia, né, o seu papel de diácono, quer dizer, servindo as mesas, servindo os necessitados, viúvas, mas agora ele arruma tempo para cumprir o chamado. E ele vai para a região de Samaria. Ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar as boas novas de salvação. E a Bíblia diz que as pessoas foram se achegando. E ele orava, havia curas, havia milagres. As pessoas eram impactadas ali pelo poder de Deus. Os demônios caíam, ele expulsava os demônios. Gente, um mover tão grande, mas tão grande, que a igreja em Jerusalém, os apóstolos, ficaram sabendo o que estava acontecendo em Samaria. Então envia para lá, né, Pedro e João. Escute, preste atenção. Filipe estava nesse mover todo, sendo usado por Deus, né? Expulsando demônios, curando os enfermos, ganhando almas para o Senhor. De repente, Deus envia um anjo. O anjo chega para ele e diz assim: Filipe, vá para a estrada deserta de Gaza. Uma mensagem urgente, uma mensagem que trazia uma urgência, e ele precisava abrir mão do que ele estava fazendo.
Irmãos, não parece contraditório? Ele estava frutificando, as coisas estavam rompendo. Mas aí vem a direção. Aí vem a direção do Eterno. E qual era a direção? Sair do meio daquele avivamento todo e ir para uma estrada deserta. Ninguém vai para uma estrada deserta, né, no calor do dia. Imagine você, se aqui esses dias tem feito muito calor, imagine lá. Então, mas a palavra de Deus era: vá para a estrada deserta. E ele obedeceu. Ele foi. Aí você pode imaginar a cena, ele assim. Quando de repente ele escuta o barulho dos cavalos, puxando uma carruagem. E naquela carruagem vinha um nobre, né? Vinha um homem que se chamava de prosélito, que era alguém que simpatizava, que seguia as práticas judaicas, né? Este homem era um grande, um alto funcionário, né, da rainha dos etíopes. E este homem tinha ido a Jerusalém para adorar. Mas a Bíblia diz que ele era um eunuco. Um eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Alguém que sabe o que é um eunuco? Alguém. O eunuco era uma pessoa castrada, né? Geralmente os eunucos, eles eram castrados e eles iam trabalhar cuidando do harém, né, de um rei, por exemplo. Só que alguns conquistavam tanta confiança do rei que recebiam altos cargos para trabalhar. E nós encontramos esse eunuco sendo o ministro das finanças, um administrador das finanças daquele rei, né, daquela rainha. Então imagine um eunuco. Interessante que a própria lei judaica não permitia que os eunucos entrassem no lugar de adoração, né? A própria Bíblia vai falar isso. Em Deuteronômio 23, 1, vai dizer que os eunucos não podiam participar, eles não poderiam entrar no lugar de culto, no lugar de adoração. Então o que nós imaginamos? Vamos conjecturar. Ele com aquela sede, aquela fome pelas coisas de Deus, ele vai a Jerusalém, faz uma viagem longuíssima, né? E sai lá da África e vai para Jerusalém, porque ele queria conhecer mais a Deus. E eu imagino que ele chegando lá, ele não pôde entrar. Mas você acha que Deus não viu? Deus viu tudo isso, a fome, a sede que tinha no coração daquele homem. E a Bíblia vai dizer que ele, ao retornar para o seu país, ele então está levando consigo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo Isaías 53. E Filipe está lá na estrada deserta. Quando a carruagem vai passando, ele corre atrás. O próprio Espírito Santo manda ele seguir aquela carruagem, encostar ali aquela carruagem. E Filipe estava escutando, pois o eunuco, ele estava lendo em voz alta Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E ali ele estava lendo Isaías 53. E então Filipe diz assim: ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E ali convidou ele. E a carruagem está indo. E Filipe está anunciando, sabe, a partir de Isaías 53. E a sede dele era tão grande que ele disse assim: mas o profeta Isaías, ele está falando dele mesmo ou de um outro? Então Filipe passa a explicar sobre Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que o coração daquele homem ficou tão quebrantado que ele avistou água, né? E ele disse: tem água ali na frente, o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam a carruagem,
Felipe desce com o eunuco e ali batiza aquele homem nas águas. E aquele homem entra na sua carruagem e está seguindo o seu caminho, feliz, maravilhado. Oh, queridos, voltando para administrar os tesouros da rainha, mas carregando um tesouro precioso no seu coração, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está entendendo isso? O que acontece com Felipe? E aí? Veja a cena. Felipe estava numa estrada deserta. Pega carona naquela carruagem. E eles estão conversando, ele está explicando, e a distância, vai. Quando ele batiza, o superintendente ali, o ministro, segue o seu caminho, né? O eunuco segue o seu caminho, e a Bíblia diz que Felipe foi transladado, foi conduzido, levado de um lado para o outro. Você sabe o que é isso, queridos? Alguém está no meio do deserto e de repente ele olha, eu estou numa cidade. Deus levou ele para a cidade de Azoto. Oh, queridos, parece loucura, mas isso é real. Sempre que eu leio esse texto, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar sobre esse assunto, eu falo de um exemplo que aconteceu na nossa igreja há uns 26, 27 anos atrás. A nossa igreja era uma congregaçãozinha, um trabalho pequeno, menor que essa sala aqui. Um homem se converte, um homem que espancava a esposa, sabe? Chegava em casa, arma na cintura, e qualquer discussão chutava a esposa, batia nela. Este homem passa a trabalhar com um irmão lá da nossa igreja, com o bispo Fernandes. Na época não era nem pastor. E o Fernandes perguntou para ele, né? Nos levou na casa dele. Na verdade, o Fernandes evangelizou ele primeiro, depois nós fizemos culto na casa dele, depois este homem foi para a igreja, e lá na igreja ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus. Amém. Irmãos, algo marcou a vida dele, porque ele tinha um cabelão, sabe, cabelo cacheado, assim. E na hora que eu fiz o apelo, e ele veio para frente, ele fechou os olhos, e ele sentiu que tinha fogo queimando seu cabelo, e ele falou, quem está colocando fogo no meu cabelo? Mas escute, esse homem entrega a vida para o Senhor, a esposa se converte, e eles moravam numa comunidade, mas é uma comunidade que você passa na Dutra, do lado esquerdo. Ela pega os dois lados, mas do lado esquerdo é onde a gente mais trabalhava, uma favela. E ali, esse homem teve a sua vida mudada, a vida da esposa, as filhas. Então o Evangelho entra naquele lar, e aquela família passou a amar a Jesus. E um dia, um amigo, agora presta atenção, um dia um amigo tinha emprestado, o Zé João emprestou um dinheiro para um amigo dele. E o amigo dele falou assim, ô Zé, você pode buscar esse dinheiro na minha casa? Esse amigo dele morava em São Paulo. Falou assim, você vai buscar esse valor? Com certeza, José. Pode ir lá que eu vou te dar. E aí o marido chegou para a esposa e disse, olha, eu tenho só o dinheiro para você ir de passagem de ida, porque ele vai pagar. Aí na volta você paga a condução. E ela teria que pegar 2 ônibus. Eu estou falando algo de 25, 26 anos atrás. Não tinha celular. E então ela recebe essa missão do esposo e ela foi. Ela foi lá para a Zona Leste, lá no final da Zona Leste, em São Paulo. Só com dinheiro de ida. Pagou o primeiro ônibus, desceu, pegou o segundo, pagou, desceu, chegou na casa do amigo. Ninguém saiu. E ela começou a chamar. Aí o vizinho percebeu que tinha alguém chamando ali, foi lá e disse, moça, não tem ninguém não. Todo mundo viajou, a família que mora aí, eles viajaram. Aí imagina, ela só estava com dinheiro. Aí, o dinheiro tinha acabado. E agora? Como voltar para casa? Como voltar para casa sem nenhum tostão? Ela desce a rua, presta atenção, ela desce a rua e ela fechou os olhos, meu Deus, e agora, Senhor, o que eu vou fazer?
Ela sentiu uns arrepios no corpo. Ela sentiu os arrepios quando ela abriu os olhos, irmãos. Ela estava na zona leste de São Paulo. Quando ela abriu os olhos, ela estava na frente da nossa igreja em Guarulhos. Como explicar isso? Então, o que você escutou é a pura realidade, é real. Deus, Ele tem o poder de fazer o que Ele bem quiser. Nós somos servos. No momento que a gente obedece, Felipe obedeceu. Ele saiu do meio de um avivamento. Irmãos, quando Deus me levou para Guarulhos, a nossa igreja lá na Vila Maria, que eu congregava, eu era diretor de evangelismo. Então a gente tinha uma equipe de evangelização. Todo domingo a gente levava um monte de gente para o culto. Quantas vezes eu fiquei do lado de fora, numa escadinha que tinha na frente da igreja, porque a gente lotava, a gente levava um monte de gente, todo domingo. A igreja ficava cheia, a gente ficava do lado de fora. E o nosso coração queimando de alegria por ver as pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Mas aí chegou um dia que Deus, através do nosso trabalho de evangelização, uma pessoa se converteu, né? Uma mulher se converteu. Por que eu estou destacando ela das demais? Porque ela mudou para Guarulhos. E ela falou assim: vocês me ensinaram a Bíblia, vocês me ensinaram, não me abandone. Eu conheci Jesus através de vocês, eu estou indo para Guarulhos. Não me abandone. Toda quinta-feira a gente estava em Guarulhos. Nasceu a CBI. Você está entendendo? Por causa dessa mulher que mudou para Guarulhos. Começamos a fazer culto na casa dela. A vizinha da esquerda se interessou, a da direita. Tinha dia que eu fazia 7 reuniões. Saía de uma casa e ia para outra. Assim. Mas isso aqui a gente passava o dia inteiro. A gente voltava já tardezinha para casa. Aí alugamos uma casa abandonada. Eu me lembro até hoje, R$40. E essa história aqui é longa, mas eu vou tentar encurtar aqui. Começamos a fazer, inauguramos, começamos a realizar culto. As pessoas que tinham se convertido, o bairro tão do lado ali, tão pertinho, não quiseram ir para a igreja. Mas aí eu não desisti. Já tinha começado, agora eu vou em frente. Determinação. Aí foi quando a Eliane entra, entrega a vida dela para Jesus e a partir dela uma grande multidão. Vale a pena ser fiel, vale a pena você entregar sua vida a Jesus, vale a pena você crer em Deus. Você quer ver os milagres do Senhor na sua vida? Sai da sua zona de conforto. Sai da zona de conforto. Estava muito confortável para Felipe, ali onde ele estava vivendo, ali em Samaria. Milagres, curas, libertações ali acontecendo todo momento, centenas de pessoas se convertendo. Mas quando ele obedece, vai para a estrada deserta, para pregar para uma pessoa, só que essa pessoa levou o evangelho para um continente, para o continente africano. Aí ele viveu toda essa experiência. Quando você é fiel, quando você confia em Deus, quando você abre seu coração com o propósito de servir ao Senhor, você vai viver milagres extraordinários. Agrade o coração de Deus e você vai viver as maravilhas de Deus nessa terra. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração, a minha oração nesta noite, meu Deus, é pedindo a Ti, nos ajude. Queremos nos consagrar mais a Ti. Queremos nos achegar mais a Ti. Meu Deus, que não sejamos, Pai, paralisados pelo medo, pelo sucesso, por uma situação de fracasso, qualquer situação, que eu possa continuar, que os meus irmãos possam continuar, porque vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena crer nesse Deus vivo e poderoso, vale a pena ganhar almas para Jesus, vale a pena enfrentar o calor, as adversidades, os desertos, para que o reino de Deus atinja milhares de pessoas, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Deus abençoe a todos, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus assentar.